Muito bom dia para você que acompanha a Band Paulista neste domingo de manhã. Está começando agora o Band Entrevista. Todos os domingos, neste horário, nós vamos receber um convidado especial para tratar assuntos importantes do nosso interior paulista. Fique com a gente, o Band Entrevista está só começando. E no programa de hoje, quem vai conversar comigo é o prefeito de Presidente Prudente, Ed Thomas. Prefeito, bom dia. Muito obrigada pela presença do senhor aqui. Bom dia. Muito obrigado pela oportunidade de poder, através da Band, chegar em todas as casas, poder dar transparência, ouvir reivindicações. Ou seja, é um momento que a gente está fazendo mais com menos. Muito obrigado por estar aqui. Bom, primeira vez que o senhor está assumindo a Prefeitura de Presidente Prudente e já assume aí num período de pandemia, né? Além dos desafios que já iria acontecer, né? Por ser uma gestão nova, por ser a primeira vez, a gente está passando também essa pandemia. Quais têm sido os maiores desafios nessas primeiras semanas? Olha, quando a gente ouve as pessoas, com certeza a gente erra menos. Eu tenho ouvido muito. Nesse período que eu estive como deputado, e são 4 mandatos, eu tive contato com mais de 70 prefeitos, sabendo dos erros, sabendo dos acertos. E agora, dentro da prefeitura, que é esse desafio de administrar a capital do Oeste Paulista. Uma das cidades mais belas desse estado de São Paulo é a nossa Presidente Prudente. A primeira preocupação na administração é escolher, né? E administrar é escolher bem. Então, nós temos hoje bons secretários, boas secretárias, pessoas realmente comprometidas, gente profissional e técnica. Uma Câmara de Vereadores de primeira, sabe? Muito bem escolhida. Nós estamos todos juntos. É um trabalho de muitas mãos, é um trabalho de todos nós, onde eu venho pedindo para a população uma ajuda. Nós recebemos uma cidade, infelizmente, com uma zeladoria ruim, né? Desde uma simples roçagem, numa praça, né? Num gramado, né? Encontramos muitos equipamentos deteriorados, sucateados, quebrados. Por isso que eu falei, estamos fazendo mais, né? Com menos, mas o empenho do funcionalismo público. Eu faço questão de registrar isso aqui, o engajamento dos funcionários da Prefeitura, da Prudenco, de todas as secretarias, para a gente limpar a cidade. É um grande mutirão que está acontecendo. Vem aí o mutirão da saúde também. Nós estamos enfrentando, é um momento de enfrentar. Bom, o senhor disse aí, né, 4 mandatos, né, Isso. Como deputado, saiu do Legislativo para ir para o Executivo. Por que trocar a Assembleia pela Prefeitura de Presidente Prudente? Porque chega a hora, a gente recebe um chamado, né? E Presidente Prudente teve 12 candidatos, certo? Então, havia uma motivação muito grande para que houvesse pessoas diferenciadas, novas, para que a gente saísse da mesmice. E a minha ideia é uma ideia de Presidente Prudente sendo tratada como grande, sabe? Nós estamos muito distante da capital. Isso nos atrasou muito. Então, Presidente Prudente merece mais, precisa mais. E foi acreditando nisso que eu coloquei o meu nome à disposição. Eu cheguei aqui com 6 anos de idade. Para cá, meu pai e minha mãe vieram para trabalhar no frigorífico. Hoje, os frigoríficos não são tantos. Eu vivi épocas grandiosas, como a do tomate, do algodão, da carne, e eu creio que Presidente Prudente precisa ser colocada no lugar de destaque que ela sempre precisou estar. Foi isso que me motivou a estar sendo candidato e hoje a motivação ainda maior de cumprir tudo aquilo que eu me comprometi. Bom, vamos falar de pandemia, né? Até porque é um dos assuntos aí, é um assunto de maior interesse da população. Presidente Prudente, que está na fase laranja, mas a gente está com uma taxa de ocupação aí de quase 100%, né, na última atualização. Queria saber, se o senhor fosse governador, o senhor iria colocar presidente numa fase, mas no caso, na primeira fase, na fase vermelha, deixaria presidente na fase laranja, ou o senhor iria progredir com a cidade? Primeiro que eu digo que nós estamos nesta fase, certo? E se a cidade
precisa fazer a parte dela, se a população tem que fazer a parte dela, de cuidar de si, cuidar do outro, o governo do estado tem a obrigação de cuidar de todos. Nós estamos trabalhando, e não é de hoje, e principalmente com o Ministério Público, a falta de leitos foi porque esses leitos foram retirados pelo estado. Esses leitos ainda não chegaram, eles são nossos, certo? Então, presidente Prudente já fez jus, sim, a estar na faixa amarela ou dentro desse colorido, nesse mapa do estado, né? Nesse comitê de contingenciamento. Nós temos uma boa estrutura, bons profissionais e penalizaram principalmente o comércio. O comércio não é o vilão. O comércio, ele segue todos os protocolos. Eu tenho feito um pedido, olha, procure valorizar o bairro onde você mora, o comércio onde você mora, evitando ir ao centro só numa necessidade para evitar aglomerações. É claro que nós temos festas clandestinas, a gente está vigilante quanto a isso, esperando denúncias, mas, presidente Prudente, precisa estar numa faixa melhor, na amarela, indo. Por quê? Porque a nossa maior indústria é a mão de obra, a nossa maior indústria é o comércio. E eu acredito muito na ciência. Estou muito feliz com a ciência por causa da vacina. Mas a ciência é financiada também pela economia. As pessoas precisam pagar suas contas. Há muito desemprego imprudente. A gente fala muito em álcool gel e máscara e nós estamos fazendo essa ação no centro, vamos para os mercados, bairros, rodoviários, que já deveria ter sido feito antes. E se tivesse feito antes, não estaríamos na situação que estamos hoje. É fácil falar, use álcool gel, use máscara. Muitas vezes a pessoa não tem o dinheiro para o sabonete. É incumbência e responsabilidade da prefeitura, do governo do estado, atender a todos, né? Prudente merece mais. Bom, a gente está falando de governo, né, do governo do estado, mas e o governo do município? O senhor disse que não tem como evitar que as pessoas vão para o centro, né, que as pessoas se aglomerem, mas a gente sabe que, por exemplo, os bares e restaurantes que quando estavam abertos, eles tinham um fluxo até maior do que era permitido. O poder público municipal não pode intensificar essa fiscalização? Pode e deve. Só que a gente intensificou de uma forma educativa. Nós vamos punir aquele que já está trabalhando com 30%, 40% da sua capacidade, sendo que a dívida que ele chega é por inteiro. Então, essa situação educativa é de conscientizar, de pedir, porque a cidade é de todos nós. É isso que nós estamos fazendo. Mas a cidade, ela não pode parar. Nós temos que prosseguir, nós temos que continuar. E vou repetir, o comércio é a nossa maior indústria. E essa punição ao comércio não pode ser dessa forma. Nós temos outras situações a serem vistas, né? A aglomeração dentro do próprio ônibus, tá certo? Nos pontos, nos bancos. Tudo isso provoca a contaminação, a proliferação do vírus. Volto a falar das festas, estamos vigiando. Mas eu pedi a ajuda também dos nossos prefeitos. Bem recente, nós temos o CIOP, que é o consórcio de 17 municípios, para que nos unamos. Eu faço uma vigília imprudente, uma fiscalização contra festas clandestinas, mas se ele for para a cidade vizinha, ele vai fazer lá. Então, não é Prudente que está na fase laranja, é a região de Presidente Prudente. Tem que haver essa união dos mais de 50 municípios, das câmaras municipais. Só que nós temos que dar respaldo para essa população. Nós temos que cuidar dessa população. Essa população, ela não é a culpada disso. Ela sai porque ela tem contas a pagar. Porque o final do mês chega, porque tem água, luz, porque tem comida, tá certo? Logo tem o material escolar, nós estamos tratando da volta às aulas. Eu creio que esse planejamento todo, e desde março, as minhas palavras que eu estou colocando aqui na Band, era lá dentro da Assembleia, né? Toda essa pandemia tinha que ser regionalizada. Ou seja, esses 50 municípios, tem município que ficou 3 meses fechado, sem nenhum caso, com a sua economia parada. Essas pessoas podem não abrir mais as portas. Já foi dito que de cada 10 empresas, né, de pequenos negócios, 3 ou 4
não conseguem mais levantar as suas portas. Então, eu trabalho para isso, pensando na saúde das pessoas. É por isso que a Prefeitura de Prudente está fazendo essa ação de distribuição, de conscientização, de desinfecção de carros, de ônibus, chamando atenção. E eu vi que as pessoas aceitaram bem. E se chama, né, Prudente e Aberta, né? A responsabilidade também é sua, né? Você também pode participar. É de responsabilidade de todos nós. Prefeito, a gente vai continuar com a nossa entrevista, mas antes a gente precisa fazer um intervalo e o Band Entrevista volta já. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje recebendo o prefeito de Presidente Prudente, Ed Thomas. Prefeito, a gente tinha falado no bloco anterior a questão do comércio, né, da aglomeração das pessoas por causa da pandemia. Eu sei que o senhor só está algumas semanas à frente da prefeitura, mas o que já tem de planejado para Prudente sair e apenas do comércio, não depender apenas do comércio para a sua economia girar? Eu falo na questão de instalação de indústrias, de fábricas, que a gente sabe que muitas foram embora de Presidente Prudente. A verdade é que nós recebemos uma prefeitura muito burocrática, né? E desburocratizar é preciso. Foi um dos primeiros atos, junto com a nossa secretária de Finanças, a Célia Molinari, tá certo? Junto com o jurídico, de contatos que durante a campanha nós fizemos. E temos 5 decretos assinados que já estão funcionando. Nós temos 800 empresas paradas na Prefeitura Municipal, por conta da burocracia, ou muitas vezes a burocracia. Esses decretos assinados são para empresas de baixo risco, ou seja, empresas que podem abrir as portas e ir trabalhar. A intenção e o projeto é maior do que isso, é o pré-alvará. Você recebe, né, é credenciado, entregamos o alvará e ela tem um período para apresentar os documentos, mas vai apresentar esses documentos podendo trabalhar. A maior indústria, certo, são as pequenas, as médias, as micros. Chega a ser até feio você falar micro, pequeno, porque são essas empresas que empregam 70% do nosso país. É esse incentivo que nós queremos dar. É assim que estamos abrindo a prefeitura. É claro que empresas grandes serão sempre bem-vindas, né? E a gente tem procurado conversar com empresas com processos do ano passado, de fevereiro do ano passado, e que a gente conseguiu consolidar agora, tá? Então, uma grande rede de mercado, já chegando com mais 300 empregos, e a facilidade e a acessibilidade do poder público, sabe? Portas abertas e um prefeito disponível para conversar desde o chamado pequeno, de um carrinho de lanche ao grande empresário, certo? É atender, deixar se instalar e deixar trabalhar. Bom, um outro problema enfrentado por Presidente Prudente é a questão do camelódromo, né? É uma obra que já foi adiada algumas vezes sua entrega. E quem precisa do local, a gente sabe que tem vários comerciantes, alguns estão no terminal, outros no shopping, outros estão atendendo em casa. O que o pessoal quer saber é, tem data para entregar o camelódromo? Tem alguma previsão de quando que vai ser entregue? Eu estive já visitando a obra, né? Infelizmente é uma obra vagarosa, morosa. As datas que foram dadas realmente não dariam para serem cumpridas. E conversando com a engenheira responsável, ali tem 3 empresas, uma que está fazendo o teto, a Prudente fez uma parte dos boxes e uma outra parte dos boxes, uma outra empresa, certo? Infelizmente, nós não temos ali nem 50% da obra finalizada. Mas e prazo? Nos falaram entre março e abril, e eu não acredito. O nosso engenheiro, Augusto Frois, que é o nosso secretário de obras, né, a gente tem uma previsão, né, para metade do ano. Eu preciso ser sincero, verdadeiro, porque tantas datas já foram dadas. A gente vai procurar, né, acelerar um pouco mais, pedimos isso, né, mas tudo tem que ser feito com segurança. Mas, infelizmente, a obra não é aquilo que se falaram que era, né? Ela falta muita coisa ainda para ser feita, mas eu creio que até metade do ano nós podemos sim entregar.
Bom, o senhor também falou no bloco anterior, a gente falando de aglomeração, falou da aglomeração dos ônibus, que é uma reclamação constante que a gente sempre recebe aqui no nosso jornalismo. A empresa, né, ela vem aí de alguns problemas, houve até pedir um aumento, né, dobrar o valor. Né? Por que deixar essa empresa, já que é uma empresa que vem trazendo tantos problemas para a população, a empresa de transporte urbano? Eles ganharam uma licitação. Eles podem explorar por 10 anos. A multa não é pequena. É uma multa para a prefeitura. Parte do contrato não tem sido cumprido. Veio a pandemia. Se transportava 35, 40 mil pessoas. Isso diminuiu. Então, diminuiu também um repasse que a prefeitura fazia na compra de passes e projetos, né, para as nossas crianças. Ou seja, a prefeitura comprando esses passes, comprando esse serviço. Foi cortado. Eu tive nessa semana uma conversa muito, mas muito especial com eles. A prefeitura vai fazer a parte dela. Nós não podemos deixar as pessoas sem transporte. Mas simplesmente mandar embora é colocar uma população também em risco. Eu preciso agir com responsabilidade e, acima de tudo, com diálogo. Eles terão que cumprir. A prefeitura fará realmente a sua parte. É um momento de dificuldade que nós estamos vivendo. Mas o meu prezar, né? A minha proteção é para o usuário. Eles sabem o que eles ganharam. Ganharam uma licitação. Tem um contrato a cumprir. Tá certo? A prefeitura não vai se furtar como em outros tempos. Farei a minha parte junto à empresa. E eles terão que fazer a deles. Reativando linhas, sabe, trazendo com conforto e melhorando isso. Vamos procurar sempre o caminho do diálogo para a população não padecer mais do que está padecendo. Bom, falando em infraestrutura, a gente tem o Parque do Povo, né? Até porque essa época é época de mais chuva na cidade. E é um local, uma região ali que sofre muito, principalmente com enchentes. Tem algo de concreto que o senhor pode dizer para os prudentinos, olha, vai ser feito isso para poder melhorar a situação naquele local, que é um local que causa tanto transtorno? A verdade é que tem que ser feito, né? Já era para ter sido feito. Esse problema não é de hoje. É um lugar lindo, né? É a chamada Praia dos Prudentinos. Não é pouco dinheiro que vai ali. Foi deixado, né, um compromisso de um empréstimo, né, chamado Fomplata, são 50 milhões de dólares. Eu não quero endividar mais a cidade do que já está, da forma que eu realmente peguei. Mas nós vamos, se Deus quiser, começar obras. Será por etapas. O projeto já existe. É um bonito projeto, Nós teremos que solucionar. E não é feio, né, copiar coisa bonita. Nós estamos buscando, mas nós temos engenheiros aqui em Presidente Prudente com um projeto grandioso, é buscar esse recurso. Eu prefiro não usar o empréstimo para não endividar a cidade, mas a gente já se debruçou, eu já estive em Brasília tratando justamente não somente do Parque do Povo, mas de avenidas que precisam ser abertas. Nós vamos com certeza iniciar as obras. É uma obra grande, né? Queira Deus que a gente tenha todo esse recurso, essa pandemia passe, né? Que a gente consiga ter um nível de endividamento para a prefeitura com responsabilidade para entregar o Parque do Povo reformado, bonito, sem perigo, né, e cuidando das vidas. Bom, o senhor falou da ida do senhor até Brasília, né? O senhor quer transformar a cidade de Presidente Prudente como a capital da batata doce. E eu queria saber do senhor, existe a possibilidade, né? E qual seria o objetivo de transformar a cidade de Presidente Prudente na capital da batata doce? Nós temos o mais importante, né? E eles conseguiram, né? Eu vou procurar não dizer nomes, porque são todos tão importantes. Nós temos o selo internacional de exportação. Isso não é pouco, é muito, tá? Nós produzimos 70% daquilo que é consumido. Isso realmente não é pouco, mas há uma sobra. Essa sobra foi um dos primeiros projetos como deputado, o álcool da batata doce, que é usado para a indústria de cosméticos, né? Mas a polpa da batata doce e o bagaço da batata doce que vira ração. Então eu estive com a ministra Tereza Cristina, que conhece Presidente Prudente, que falou com todo carinho e se colocou para buscar parcerias de indústria desse beneficiamento de parceiros interessados em se instalar em Presidente Prudente.
seria a chamada agroindústria. A nossa vocação está na terra, nós temos uma agricultura familiar muito, mas muito forte, vamos ter investimentos nisso, foi isso que fui procurar. Então, esse compromisso da ministra Tereza Cristina com o governo do presidente Bolsonaro de colocar essa indústria é algo que eu vou estar cobrando. Não é fácil, mas não é impossível. Nós temos o mais importante, quem planta e nós temos a colheita. Bom, um outro recurso que o senhor conseguiu indo até Brasília foi o repasse para a reforma da pista de atletismo da Unesp, né? Conseguiu aí mais de 5 milhões de reais, me corrija se eu estiver errada. Tem prazo para fazer essa obra, para entregar esse projeto? Depende do governo federal? O governo federal fazendo esse depósito, né, já se abre todo um trabalho, né? Isso já é um dinheiro certo e assinado pelo presidente Bolsonaro, tá certo? Muitas pessoas participaram disso e eu faço questão de dizer aqui o André Domingos, que é o nosso secretário, um orgulho de atleta. Nós temos o professor Aldo, que é da nossa Unesp, né? E não muito distante, a gente conversou com o senador Major Olímpio, tá? Para que ele pilotasse essa situação até chegar, né, no Ministério dos Esportes com o secretário Marcelo, chegar até a caneta do presidente. Mas são um total de 11 milhões. Nós seremos referência. Nós somos conhecidos lá fora como uma referência no esporte, em especial no atletismo. Mas ganhamos mais, ganhamos a reforma do ginásio de esporte. Deteriorado, sucateado, infelizmente. A história de Presidente Prudente, a história do esporte passa por aquele ginásio, de tantas personalidades, de tantas estrelas que passaram por ali. É uma lástima, né, o que eu vi. Mas nós fizemos esse pedido e terá uma equipe do governo federal fazendo esse diagnóstico para que a gente tenha realmente essa reforma. Quanto ao dinheiro, o momento é de pandemia, o investimento é mais na saúde. A gente tem que ter paciência, realmente aguardar, mas estar com o projeto pronto para quando realmente começar. Vamos falar um pouquinho de cultura, né? Até porque foi um dos setores mais afetados aí nessa pandemia. Muitos artistas ficaram sem seus empregos. O que o município tem feito para poder ajudar essas famílias que viviam da arte? Olha, nós temos o secretário Yuri, capacitado, técnico, né? E hoje nós recebemos também a notícia da retomada da cultura, principalmente nesse período de férias, né, para as nossas crianças. Muita coisa tem sido feita por vídeo, na verdade. A estrutura que nós temos é grandiosa do Matarazzo, é grandiosa. Esses artistas são os que mais sofrem, né? Porque parece ser os últimos a estar na retomada, que é o público de eventos. Já recebi na prefeitura, tá certo? Mas eu encaro não somente o artista, mas nós já tivemos fechados aqui salões de festa, são 5 no total. 5. Isso também tira o artista, isso também tira o trabalho. É muito triste o que nós estamos vivendo. A prefeitura, ela tem uma dependência do Estado e tem uma dependência do governo federal, tá? Na medida do possível, a gente, dentro do Plano São Paulo, tentando flexibilizar para eles poderem realmente trabalhar. Isso tem o meu empenho. Bom, só para a gente concluir aqui com relação às creches municipais, número de vagas sempre foi um problema de Presidente Prudente, né? Tem algo que pode ser feito, Tem. Até porque muitos pais precisam deixar seus filhos, às vezes não tem vaga. O que tem sido feito para sanar esse problema? Na semana que se passou, nós estivemos em São Paulo, vindo de Brasília, tivemos uma reunião com o secretário Rodrigo Garcia, com o governador Dória, o secretário Marcos Vignoli, falando sobre a retomada que o Estado quer já para fevereiro. Presidente Prudente ainda não tem essas condições. Nós temos escolas, infelizmente, deterioradas. Escolas que não têm a segurança para receber os nossos alunos. Nós estamos cuidando disso, reformando muro que caiu, telhados, janelas, pintura, né? A gente tem que ter EPIs, receber, pensar na saúde também do professor. Estamos discutindo isso com a rede de uma forma geral. Mas há um projeto para a creche, bem cirúrgico na creche. É um projeto do governo do Estado, eles passam R$2.000 por metro quadrado, em vez de já irmos e construirmos uma outra creche, claro que tem bairro que vai precisar, né? O Vida Nova Pacaembu é um deles, precisa construir a creche. O João Domingos precisa de mais creche, mas a gente pode fazer sala anexo. Ou seja, você coloca 40 vagas, 40 crianças, numa construção de uma sala bem rápida, com todo conforto, resolvendo o problema rapidamente. A gente vai buscar isso no governo do Estado e já nos credenciamos para isso.
Prefeito, muito obrigada Obrigado, pela participação do senhor aqui no Band de Entrevistas. Tenha um ótimo domingo. E para você que acompanhou a gente, muito obrigada. Um bom domingo para você também e até a próxima.